Estamos aqui mais uma vez para meditar sobre os fundamentos. Semana passada nós falamos sobre o primeiro fundamento: fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Fé é uma convicção. E nós falamos a semana passada que a realidade atual, aparente, não pode impedir o milagre de Deus. Por isso é necessário ter fé, porque no dia mau, no dia em que os ventos soprarem forte, no dia em que as águas dos rios transbordarem, no dia da dificuldade, se a nossa vida está fundamentada sobre a rocha, com fé, não cai, não se abala. Hoje nós vamos falar sobre o segundo fundamento, que é a obediência. Obediência à palavra de Deus. Nós vamos falar sobre 4 fundamentos. O primeiro nós falamos já, que é fé, e hoje nós vamos falar sobre obediência. Nos dias de hoje nós temos encontrado uma dificuldade de viver uma obediência sobre a palavra. Não uma obediência sobre homens, mas uma obediência à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Um dos exemplos que eu acho fantástico na Bíblia sobre obediência é sobre Josué. Josué, capítulo 6, quando Deus diz para Josué: Josué, eu já entreguei nas tuas mãos Jericó. Quando Deus diz isso para Josué, Deus está falando de algo futuro, mas o presente de Josué era que ele ainda não tinha conquistado a cidade, ele não tinha entrado ainda para dentro dos portões da cidade, mas Deus dá uma instrução para ele: eu já entreguei, porém você vai ter que fazer determinada coisa para mim agora. Aparentemente, uma loucura, algo fora da razão humana, aos olhos humanos, algo irracional. Você vai pegar, Josué, e vai dar agora uma volta por dia sobre a cidade de Jericó. Durante 7 dias, no 7º dia, você vai dar 7 voltas. E a instrução era essa: à frente, os sacerdotes, os levitas, tocando chofares, trombetas, e no 7º dia, na 7ª volta, vocês vão parar de frente com o muro e vão gritar com grande grita, e os muralhas vão cair. A nossa grande dificuldade nos dias de hoje é que nós acreditamos nas notícias da internet, ou seja, nos boatos da internet, nos boatos dos jornais, nas conversas que se saem por aí, e temos uma dificuldade de acreditar no que Deus diz. A palavra de Deus diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, lá sobre os fundamentos, que é a base desses fundamentos que nós estamos estudando. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Antes de nós prosseguirmos, abre sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, de versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, nós temos que ouvir a palavra e ser obediente à palavra e praticar a palavra, não apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. E continua dizendo: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas Jesus também diz no versículo 26:
todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, não as obedece, é apenas alguém que ouve, é apenas um simpatizante. Nós estamos cheios de pessoas hoje simpatizantes de Jesus Cristo. Se fala-se muito sobre Jesus Cristo, sobre a liderança de Jesus Cristo, sobre os milagres de Jesus Cristo, mas não podemos apenas ficar nos milagres de Jesus Cristo, na liderança de Jesus Cristo, mas nós temos que obedecer às palavras de Jesus Cristo. Ainda em Lucas, diz o Evangelho de Lucas, dizendo assim, que Jesus dizendo: por que me chamas Senhor, Senhor, e não obedeceis o que eu vos digo? Olha o que diz o texto quando alguém ouve as palavras e não as pratica. 26, e todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem imprudente, insensato, louco, insano, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí diz, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E foi grande a sua ruína, ela desabou. Talvez a tua vida está desabando, porque você está edificando a sua vida nos seus conceitos, na sua experiência de vida. Eu desafio você a edificar a sua vida na palavra de Deus, ainda que pareça algo irracional, fora da lógica humana, como Josué. E quando Josué deu a 7ª volta e gritou com grande grita, um grande milagre aconteceu. As muralhas de Jericó caíram. Existem muralhas na nossa vida que só vai cair quando nós aplicarmos esses fundamentos: fé e obediência. Obediência, nós seguimos o exemplo de Jesus, que veio como forma humana, ele sendo Deus, veio como obediência, e ele disse: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós temos vivido a nossa vontade, a nossa vontade nos leva ao engano, a nossa vontade nos leva para o egoísmo, mas a vontade de Deus nos leva para uma vida de paz e de alegria, mesmo quando venha o vento, mesmo quando venha a chuva, mesmo quando transborda os rios, estamos felizes e alegres, porque nós estamos vivendo o propósito de Deus. Nessa caminhada, nessa jornada, nessa trajetória, onde nós levamos pedradas no caminho, na jornada da nossa existência, cumprindo o propósito de Deus, a visão de Deus para esta geração, nós aprendemos a ser obedientes. Jesus foi obediente até a cruz, e ele teve uma morte de cruz. Se Jesus não fosse obediente, hoje eu não estaria falando aqui para você. Se Jesus não fosse obediente, talvez você já não estaria mais aqui. Obediência. Esse é o segundo fundamento que eu queria falar com você. Semana que vem nós vamos falar sobre outro fundamento. Eu quero que você esteja com o coração aberto, meditando na sua vida. Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você pensa que tem sido obediente? Porque às vezes nós pensamos que somos, e na verdade não somos. Às vezes pensamos que temos, mas na verdade nós não temos. Por isso que nós temos que fazer sempre uma reflexão de como estamos vivendo a nossa vida. Fé e obediência. Estaremos aqui a semana que vem. Deus te abençoe. Fé e obediência.